Nessa videoaula, nós vamos discutir propagação de erro. Isso quer dizer que nem sempre a quantidade física de interesse é aquela que nós medimos diretamente. Pode ser que a quantidade física de interesse seja alguma quantidade que precisamos obter através de alguma outra equação. E por esse motivo, vamos precisar utilizar recursos matemáticos para então obter o erro associado a essa quantidade física que nos interessa. O que eu vou demonstrar nessa videoaula é a formulação matemática e utilizar um exemplo simples para a demonstração. Vamos considerar, portanto, que nós temos uma quantidade de interesse f, e essa quantidade de interesse f depende de outras duas variáveis que nós medimos em laboratório, x1 e x2. Essa quantidade medida em laboratório, x1 e x2, possuem os respectivos erros experimentais. Portanto, nós podemos escrever x1 mais ou menos o erro em x1 e podemos também escrever x2 com o respectivo erro naquela quantidade x2. Isso pode ser qualquer quantidade que foi medida em laboratório. Então, o erro na quantidade de interesse, que é a quantidade f, o erro será a derivada parcial da quantidade f com relação a x1. Eu já vou mencionar o que é a derivada parcial. Portanto, a derivada parcial da quantidade f com relação a x1 ao quadrado, vezes o erro da quantidade x1 ao quadrado, mais a derivada parcial da quantidade f com relação a x2 ao quadrado, vezes o erro da quantidade x2 ao quadrado. Aqui nós poderíamos colocar outros termos. Se tivéssemos uma variável, uma terceira variável, teríamos o mesmo padrão de derivada. A derivada parcial da função f com relação a x3 ao quadrado, mais o erro da variável x3 ao quadrado, e assim sucessivamente. Mas, para simplificar, nós temos aqui só duas variáveis. Eu vou agora fazer uma análise de um exemplo bem claro, bem simples. Vamos supor que nós quiséssemos calcular a área da base de uma caixa. Nós temos aqui uma caixa e essa caixa tem uma base. E nós podemos medir os lados da base dessa caixa. Um lado mede A e o outro lado mede Bzinho, Azinho e Bzinho. Ora, nós podemos medir esse lado Azinho e o lado Bzinho com uma régua, uma trena, uma escala, certo? E essa escala analógica possui um erro. Nós podemos obter, portanto, o valor experimental, mais o respectivo erro. Esse erro nós já vimos ao longo do curso, que nós podemos fazer uma estimativa através do instrumento, ou uma outra maneira de nós obtermos esse erro é através de uma estatística de medidas. Mas o que interessa para essa videoaula de hoje é que nós temos o valor da leitura mais um erro associado, tanto para o lado A quanto para o lado B. Uma leitura e um erro associado. Portanto, temos A mais ou menos o erro em A e temos o B mais ou menos o erro em B. E o que nós queremos agora é calcular a área da base. A área da base nada mais é que um lado vezes o outro lado, é Azinho vezes Bzinho. Então, nós temos a área. Até aqui é tranquilo.
Agora, a motivação central da videoaula é calcular o erro em A. Utilizando o que eu mencionei anteriormente, o erro em A, qual vai ser a função de interesse? É a área. O erro na área ao quadrado vai ser a derivada parcial de A do Azão com relação a Azinho. Azão é a área, Azinho é um dos lados, vezes o erro em Azinho ao quadrado, mais a derivada parcial da área com relação a Bzinho ao quadrado vezes o erro em Bzinho, que é exatamente o que nós temos aqui nessa metodologia. Como é que nós fazemos a derivada parcial? Nós temos uma função, Azão, que é a área, é Azinho vezes Bzinho. Quando nós fazemos a derivada parcial de Azão com relação a Azinho, nesse caso, o Bzinho é tratado como uma constante e o Azinho é a variável. Então, a derivada parcial de Azão com relação a Azinho vai ser Bzinho. E o mesmo acontece ao contrário. Quando nós fizermos a derivada do Azão com relação a Bzinho, o Bzinho vai ser a variável e o Azinho vai ser uma constante. Então, qual é a derivada de Azão com relação a Bzinho? Vai ser Azinho. Então, o resultado final está aqui. O erro em A, esse quadrado passei para lá como uma raiz. Então, vai ser o B ao quadrado, o erro em A ao quadrado e o erro em B ao quadrado. Então, nós temos agora uma equação para o erro em A. Tudo bem. Então, o valor da área, do valor da quantidade de interesse, é só nós fazer. Aqui eu coloquei valores de exemplo para o Azinho e para o Bzinho. 12,3 mais ou menos 1 centímetro para o Azinho e 5,2 mais ou menos 1 centímetros para o Bzinho. Então, para o cálculo da área, o que nós fazemos? Colocamos na calculadora 12,3 vezes 5,2. Nós vamos achar isso aqui. Nós colocamos na calculadora. Mas atenção, esse resultado que está aqui é o resultado que saiu da calculadora. Ainda não é o resultado final, porque ainda precisamos tratar esse resultado. Eu só coloquei aqui o valor que saiu da calculadora. Então, atenção. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar nessa equação do erro de A, de Azão, não é isso? Da área, todos esses valores que nós temos aqui. O valor de A com o seu erro, o valor de B com o seu erro. Ao colocar nessa equação, aqui numa calculadora, nós encontramos todo esse valor. 1,339. Eu só coloquei aqui o valor que saiu da calculadora. Ainda precisamos parar para olhar, compreender o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Nós precisamos de um resultado do tipo A mais ou menos ΔA, o erro em A. Tá? Eu estou escrevendo como ΔA, mas pode ser sigma A, pode ser... Depende da notação que o livro, o autor ou o professor venha usar. Tá? Eu estou usando o erro em A, ΔA, como para expressar o erro na variável A. Mas outros autores, outros professores podem usar outra notação. Esse primeiro dígito, ele já traz informação sobre erro. E se ele já traz informação sobre o erro, os demais não são necessários. Então, nós podemos parar com a informação sobre erro nesse primeiro dígito e podemos escrever como o erro em A apenas como 1. E se o erro está na primeira casa decimal, ou seja, tem apenas um algarismo significativo, não faz sentido eu escrever o valor da minha quantidade de interesse, que é a área, como, por exemplo, 65,2
Isso não faz sentido, porque o erro da minha quantidade está nessa casa decimal aqui. Desculpa, está nesse meu algarismo aqui. 65, está no 5. Então, esse algarismo, o terceiro algarismo, não faz sentido. O 5 é o meu algarismo duvidoso. Então, a maneira correta de escrever é 65 mais ou menos 1, como está escrito aqui.